Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa foi uma semana em que o presidente americano Donald Trump parecia mais um tornado. E se preparem, vai ser assim pelos próximos 4 anos. O dólar teve a maior sequência de quedas desde a criação do real 30 anos atrás. Teve touro de ouro. Que semana, senhores. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, tufão Trump. O presidente americano Donald Trump fez barulho essa semana e assim vai ser nos próximos 4 anos. Domingo, ele avisou que ia colocar 25% de tarifas em cima do México e do Canadá e 10% em produtos importados da China. Segunda-feira, fez as bolsas e o Bitcoin amanhecerem mergulhando no mundo inteiro. O Canadá retalhou na hora, colocou 25% de imposto em produto americano. Na terça, tanto o presidente do México como o premier do Canadá conversaram com o Trump e atenderam às suas exigências, reforçaram as fronteiras para conter o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Trump recuou e suspendeu as tarifas por 30 dias e vai olhar. A China, que estava ainda em feriado do Ano Novo, avisou que vai recorrer, na terça, à Organização Mundial do Comércio. Trump avisou que a Europa vai ser o próximo alvo, a Inglaterra também. Quarta-feira, a China reabriu do feriado e anunciou uma retaliação, colocando imposto de 10% sobre alguns produtos americanos, entre eles o petróleo. E o Trump, ao lado do Benjamin Netanyahu, avisou que os Estados Unidos vão assumir a faixa de Gaza e supervisionar a reconstrução. Na quinta-feira, em meio a notícias de que Trump estaria interessado nas valiosas terras raras da Ucrânia, ricas em lítio e titânio, usado para produzir caças militares, carros elétricos e celulares, os mercados abriram com a notícia de que Trump anunciou que semana que vem vai apresentar um acordo de paz para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sem contar que depois das ameaças de tomar o canal do Panamá, os panamenhos decidiram não renovar o acordo de benesses que tinham com a China. Mais um ponto pro Trump. 2. Lula vai peitar o Trump? O Brasil ainda parece estar imune às tarifas de Trump, mas uma fala do presidente Lula deixou o mercado financeiro um pouco nervoso essa semana. É o seguinte, o Trump avisou que se os BRICS quiserem criar uma moeda alternativa ao dólar, ele vai colocar 100% de imposto de tarifa sobre produtos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas segundo Lula, os países do BRICS não têm com o que se preocupar, não se preocupem com essas ameaças dos Estados Unidos e eles podem sim continuar discutindo ou discutir uma alternativa para o dólar em suas transações comerciais. Será? Pior, o Putin já avisou que não quer discutir nada e não quer fazer parte dessa moeda. Lula foi mais longe, se adiantou e avisou que o Brasil vai retaliar os Estados Unidos com tarifas de importação caso o Trump decida impor taxas aos produtos brasileiros. Ai, ai, ai. Terceiro ponto. Novo líder da Câmara alfineta governo e o Haddad. O novo presidente da Câmara, que voltou aos trabalhos no Congresso agora, né, a Câmara, é o Hugo Mota. Ele chegou dando um recado ao governo e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que a Câmara vai continuar reforçando e apoiando a pauta da estabilidade fiscal, mas acusou o governo de ter dificuldades em cortar gastos e alfinetou. Abre aspas, a saída com o aumento da arrecadação, ela não resolverá o problema se não trancar a torneira do outro lado, porque não é quanto está entrando no caixa, é quanto está saindo, fecha aspas. Isso, quem falou foi o Mota. Haddad, aliás, entregou à Câmara e no Senado suas 25 medidas econômicas para 2025 e 2026. E uma delas, que gerou muito estresse no fim do ano passado e ainda deixa o investidor com o pé atrás, é a medida que isenta quem ganha até R$5 mil de pagar IR. Haddad disse que a proposta para compensar essa perda de receitas deve ser enviada ao Congresso nas próximas semanas. O Mota foi claro, defende o equilíbrio para evitar o efeito econômico negativo da medida. Quarto ponto, por que o dólar caiu tanto? Tava 6,30, agora tá na casa dos 5,75, foram 12 quedas seguidas, mas por quê? Acabaram os problemas do Brasil? Não é bem assim, não. Parte da queda é porque o dólar tinha subido demais. Foi um ajuste técnico. Quem estava comprado em dólar vendeu e colocou lucro no bolso. Outra parte da queda é por razões externas. O Brasil, pelo menos por enquanto, não foi afetado pela política de tarifas do Trump. Isso derrubou o dólar porque alguns investidores acreditavam que quando o presidente Trump assumisse, ele já ia chegar com o pé no peito do Brasil. Mas ele foi para cima do México, do Canadá e da China. Esses investidores que estavam comprados em dólar, lá na B3, se desfizeram rapidamente das suas apostas. Para isso, venderam dólar e derrubaram o dólar por aqui. E outra, saíram dados mostrando que a economia americana não está tão forte quanto se achava,
como dados do emprego. E isso ajudou a derrubar o dólar no mundo inteiro, aqui também. Por aqui ainda teve o alívio com a ata do Copom, que mostrou que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os novos diretores escolhidos pelo Lula estão sim desconfortáveis com a inflação e vão subir ainda mais os juros, atuando de maneira técnica. E o presidente Lula não atacou e não xingou o Galípolo, mesmo ele tendo promovido uma mega alta de juros, igual a maior alta de juros que o Campo Neto fez em dezembro. Ou seja, isso é um sinal que agora viveremos tempos de paz com o Banco Central e o governo. Menos briga, menos nervosismo. Quinto ponto, o ouro bate recorde e pode subir mais. O ouro bateu um novo recorde, rompeu quase $2.900 a onça pela primeira vez na história. Isso que em 2024 já tinha subido 27%, a maior alta anual em 14 anos. Os investidores continuam correndo para o ouro para se proteger contra riscos globais e também porque os Estados Unidos e o mundo estão em processo de corte de juros. Lá na CME, as apostas de mais 2 cortes de juros este ano nos Estados Unidos voltaram. Esses juros caem, ativos sem rentabilidade sobem e vice-versa. A máxima do ouro foi na terça-feira, depois da China retaliar os Estados Unidos com tarifas de 10% até no petróleo. Na quarta-feira, subiu ainda mais, depois que o presidente Trump, junto com o premier de Israel, falou que vai ocupar e controlar a faixa de Gaza, né? No ano passado, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro pelo terceiro ano consecutivo. E o Banco Central que mais comprou não foi da China, não, foi o da Polônia. No geral, no ano passado, a procura por investimento em ouro aumentou 25%. Elon Musk liga a motosserra e deve demitir 2 milhões de funcionários públicos. Até a meia-noite de ontem, quem aplicasse para o programa de demissão voluntária do Elon Musk receberia salário até setembro e não precisaria trabalhar, podia ficar em casa. Já quem optasse por manter seu emprego poderia ser demitido a qualquer momento a partir de hoje. Numa tacada só, o Trump vai acabar com aquela USAID, né? Ajuda Americana em português chama essa instituição, onde trabalham 10 mil pessoas e aí ele vai economizar praticamente $50 bilhões por ano. O presidente americano acusa a mídia de ter sido beneficiada por dinheiro da USAID, né? Essa instituição. O ex-chefe da divisão de informática do Departamento do Estado do governo americano do primeiro mandato do Trump, Michael Benz, envolveu a USAID num escândalo com o Brasil, né? Ele disse na segunda-feira, num programa de televisão, que lá nos Estados Unidos, que a USAID enxergava Bolsonaro como um Trump tropical que não poderia ser reeleito e atuou para que ele não se reelegesse desde o primeiro dia do seu mandato, financiando o controle de informações e censurando as mensagens do ex-presidente. Disse também que a agência teve papel crucial nas eleições de 2022 e que Bolsonaro ainda seria presidente se a USAID não existisse. Sétimo ponto, Milei promete fim do controle de câmbio para 2026. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que vai acabar com o controle cambial na Argentina a partir do ano que vem. Era uma promessa de campanha, mas ele sempre disse que precisava reconstruir o equilíbrio das reservas do Banco Central e diminuir a inflação para que tudo desse certo. O fim do cepo cambiário, né, lá na Argentina, ou seja, o fim das restrições para compra e venda de dólares, pode ter impactos significativos, tanto para a economia argentina quanto para o Brasil. O peso pode sofrer uma forte desvalorização no primeiro momento, o que aumentaria a inflação no curto prazo, mas pode recuperar a confiança dos investidores no médio e no longo prazo. E se a Argentina recuperar sua economia e estabilizar sua moeda, o comércio bilateral vai crescer. O Brasil exporta muito para a Argentina, principalmente veículos, autopeças e bens industrializados. E para a semana que vem, a gente vai ter dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e dados da atividade nos Estados Unidos e no Brasil. Eu sou Pablo, tenha um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!